Stock Car. Então vamos falar um pouquinho sobre o que também rolou no Brasil no final de semana. Pois tivemos tanto Stock Car como Fórmula Truck. A primeira correndo lá em Goiânia, na minha linda Goiânia, e a segunda em Guaporé. Então vamos lá rapidamente falar primeiro da Stock Car. Que Bárbara Franzin, você perdeu toda, né? Porque você estava lá na rua passeando, muito bem acompanhada, diga-se de passagem, mas estava passeando e perdeu todo o problema do começo da largada, que eu queria que Thiago Santa Rosa explicasse em mais detalhes. Eu tenho que explicar tudo que aconteceu, inclusive por que a disputa foi para os pênaltis, ou isso eu posso pular? Pode pular essa parte. Ah, então tá bom. Não, na verdade é o seguinte, a gente teve um pequeno problema nesse final de semana com o canal que transmite a Stock Car, que ele abrigou muitos eventos no mesmo horário e parece que a agenda ficou apertada, né? E o futsal foi além do horário, aí no outro canal tava rolando o judô, que também foi além do horário, e aí não tinha onde começar a passar a corrida, simplesmente isso. Porque Mas e aí, o que aconteceu? A corrida começou e eles perderam a largada? Na verdade, a largada ela foi adiada porque disseram primeiro que era por causa da chuva, né? Que estava chovendo. Colocaram safety car, que eu não entendi por quê, porque não estava chovendo tanto na hora. Curiosamente, até mencionaram isso na transmissão, falaram que a chuva mais forte aconteceu durante a corrida e não antes da largada, e não teve interrupção nesse momento, então não entendi o motivo do safety car. E além disso, teve, parece que um problema nos limpadores de para-brisa dos carros, né, que eles tiveram que arrumar, trocar e tudo mais, e isso levou a ter um tempo para poder fazer a largada. Em suma, eu acho que teve muita coisinha, muita história. Podiam ter falado diretamente, Raposo, se é isso que você quer que eu explique, que o motivo foi porque a transmissão atrasou. Porque não teve outra questão, aparentemente. Por mais que tivesse a pista molhada, dava para ter começar a corrida no que seria o horário programado. Confere? Mostrou mais uma vez o poderio do Sport TV, Globo barra Sport TV, frente a Stock Car, porque enquanto eles não tinham um canal disponível, eles não liberaram a largada lá em Goiânia. Só largou quando realmente um dos canais acabou o evento que estava passando, que inclusive acabou o judô primeiro do que o futsal. Então começou no Sport TV 2 e depois passou para o Sport TV 1 e teve essa mudança. Alguns acham... Raposo, Sim? Só rapidinho, eu acho que você até vai mencionar isso. Mas eu acho até importante dizer que eu não acho tão errado isso não, porque eles valorizaram o evento, eles passaram o evento todo ao vivo. Exatamente, tem gente xingando lixo de Sport TV, e eu falo assim, gente, vocês estão xingando o Sport TV, eles estão segurando a corrida, eles estão inventando mil desculpas lá em Goiânia, já passou do horário da largada e não largou, enquanto a pista, enquanto o canal não tiver liberado, eles não vão deixar largar, e foi o que aconteceu. Ah, mas é um desrespeito com o fã que tá no autódromo, mas eles só encortaram, né, o tempo da corrida 1 para a corrida 2, anteciparam um pouquinho ali, cortaram um pouco, e não teve tanto prejuízo assim. Mas a Bárbara O atraso... desculpa, Raposo, só para completar, o atraso, porque eu lembro que você comentou isso no WhatsApp, eu fiz essa conta. O atraso da programação original foi de 15 minutos, no final das contas, que a segunda prova terminou 4h15, e a janela era até 4 horas da tarde. E quem foi prejudicado foi só quem estava passeando e deixou a TV programada para gravar, Bárbara Franzin. Porque começou num outro canal. Trouxa. Pois é. Deixei a Truck programada, Stock Car, falei, beleza, bora lá, né?
Aí, 9 horas da noite, quando eu vou assistir a corrida, eu falei, bom, vou ver a Stock Car primeiro, né? 2 corridas e tal, não sei o quê. Aí eu vejo esse futsal, eu falo, mano, sério, que porra é essa? Desculpa o linguajar, mas eu fiquei irritada. Aí eu fui a gravação tinha 2 horas e 8, que sempre começa um pouco antes, vai um pouquinho depois. Eu já Aí falei eu pra você comecei deixar a... o programa seguinte programado. Você não segue meu conselho? Aí eu passei. Eu falei, mano, vai ficar nesse futsal eternamente. Aí quando começou a Stock Car, eu falei, vou entender o que aconteceu. Ah, agora estamos em definitivo aqui no Sport TV. Aí eu falei, nossa, show de bola, perdi as 8 primeiras voltas. Só que aí logo depois eles passaram um reprise ali, né, do que tinha acontecido, porque já tinha safety car, então deu pra enganar. Aí tudo bem, falei, ah, agora, né, tô por dentro, vou continuar assistindo. Aí chegou no final da corrida, faltavam 5 voltas, acabou a gravação, cortou. Aí eu fui pra internet, né? Falar, e aí, o que aconteceu? Tipo, quem ganhou? Fui descobrir que teve gente rodando. Eu falei, nossa, que muito bom. E Josué, eu falei que porra é essa porque eu fiquei irritada mesmo, porque eu deixei tudo programado, fui lá, curti o domingo, Vocês falei, estão vou conhecendo a chegar, ver minha verdadeira Bárbara Franzin corrida. agora. É, eles acham que eu não falo palavrão, bota essa censura pra 18 que eu começo aqui e não paro mais. Não, tem Ih, que mas manter aí um o programa de José classe. não pode ouvir. É, então vamos prestigiar, né? Ele que foi fazer Enem nesse final de semana, foi estudar, né? Futuro do Brasil, então não vou falar mais palavrão. Exatamente. Vamos trazer aqui os nossos ouvintes, né, que escreveram pra gente. Vamos começar com ele, Josué Fraga. A chuva mostra aquele ao qual guia com destreza e onde equipamentos são simplesmente acessórios. Realmente, se não se falasse tanto do push to pass e desse ênfase na habilidade de pilotagem, o show seria melhor, mas creio que 2 corridas separadas são uma pedra no sapato da Stock. O público na minha Goiânia compareceu em cheio, mas uma transmissão em aberta daria mais público ainda e colocaria o torcedor de maneira mais atuante, participativo e não só em um grande número. E o Fabrício Dutra nos mandou: gostei da corrida, foi um pouco diferente, mas por motivos externos. Parafraseando Campos em uma frase que foi usada para a Fórmula 1, quando a chuva cai, ela lava os problemas da categoria. Quando chove, não é permitido o uso do botão? Na primeira corrida não foi mencionado, mas é permitido sim. Eu vi realmente que quase não falaram, Fabrício, mas ao fim da primeira corrida, na entrevista, o Barrichello comenta bastante de que usou o botão para se defender do Fraga e tal. Só não falaram realmente, não ficaram batendo tanto na tecla do botão na transmissão. Na segunda corrida, a tentativa da turma que foi bem na primeira corrida, não fazer nenhuma parada, foi uma boa alternativa. Alguns até conseguiram, méritos para quem foi consciente e conseguiu economizar. Não entendi a entrevista final do Attila, dizendo que o carro não estava marcando direito e teve que poupar também, sendo que ele saiu da primeira corrida e já preparou o carro para a segunda. Teoricamente, ele não teria que poupar nada. Pelo que eu entendi, o Fabrício te respondendo, né, eles tiveram que dar umas remontadas ali no carro e a questão do sensor que mede o combustível, eles não estavam tão confiantes, né? Porque em nenhuma corrida dessa eles chegam confiando nesse sensor. Eles fazem muita simulação durante os treinos livres para ver realmente qual é do sensor. E esse sensor lá foi colocado no meio e eles não sabiam. Até que, tanto é que o sensor marcou que ele estava sem combustível, faltando 2 voltas. Ele fez as 2 últimas voltas e na marcação dizia que ele estava já sem combustível, mostrando que realmente a medição não estava correta. Então ele comentou, né, que fez as 2 últimas voltas sem saber se conseguiria ou não chegar até o fim e vencer a corrida. Thiago Santa Rosa, Rubens Barrichello venceu de forma aí a gente bater palma e tudo mais, com o Felipe Fraga pressionando, o Felipe Fraga colado dele por muitas voltas, conseguiu a vitória e esses dois realmente parece que a história da temporada 2016 fica entre eles, né? Sem sombra de dúvida, e assim, da mesma forma que nós falamos na Fórmula 1, é com merecimento, né? O que o Fraga tem feito, o Fraga pode ser numa escala menor colocado o que o Verstappen fez na Fórmula 1, porque o Fraga é um piloto muito bom, que
aprendeu e entendeu a categoria muito rapidamente, uma categoria de pilotos de um nível internacional, nível alto, né? Estamos falando de Max Wilson, Rubens Barrichello, pegar o Cacá Bueno, que são os mais de currículos mais vitoriosos, mas temos também outros pilotos muito bons, Thiago Camilo, Daniel Serra, Júlio Campos, Valdeno Brito, enfim. E ele chegou e botou esses caras no bolso, né? Inclusive o seu companheiro de equipe, que é o atual campeão, né? Esse ano principalmente, né? Que está sendo aí o fator diferente, né? Vamos dizer, o que o Fraga está fazendo. Merecido, ele está na liderança sim, mas também merecido essa disputa ter ficado mais equilibrada pelo que o Barrichello faz. A gente já tinha falado em algumas edições, eu principalmente tinha mencionado, que o Fraga em algumas etapas tinha ido muito bem na primeira etapa, e aí o Barrichello faz uma corrida regular, e na segunda etapa ele consegue os seus pontos para tentar perseguir. Só que, claro, isso ao longo do tempo estava gerando uma diferença a favor do piloto da CIMED. O Barrichello teve essa oportunidade de vencer a corrida, e não só vencer, mas na segunda etapa, por conta de tudo que aconteceu, ele conseguiu fazer uma pontuação acessível. Claro, contou com o azar, o infortúnio do Fraga e também do Valdeno Brito, que é importante mencionar, que podia ser um perseguidor direto desses dois e que teve problemas com falta de combustível, assim como o Fraga, que ocasionou essa queda de diferença do Barrichello, deixando a disputa ainda mais equilibrada. Mas no caso da Stock Car, Raposo, tá tudo tranquilo, porque a etapa final os pontos são dobrados, então a disputa tá garantida. Nem vou comentar nada. Vou fazer de conta que eu não escutei que os pontos são dobrados e que a disputa está garantida, né? Na Fórmula 1 não está garantido, né, a disputa. Por enquanto, pelo menos. A ironia, Raposo, a ironia. Que tanto você me ensinou nesse programa. Bárbara Franzen. Interlagos 2016. Thiago Raposo, este que vos fala, esteve lá colhendo algumas entrevistas. E uma das entrevistas que Thiago Raposo, este que vos fala, trouxe foi Thiago Camilo descascando Ricardo Zonta. Em Goiânia, o Alan Kodair descascou o Ricardo Zonta. O que está acontecendo com o Zonta, Bárbara Franzen? Que tá todo mundo revoltado no grid com ele. Boa pergunta, né? Se eu fosse amiga dele, quem sabe eu conseguiria responder direitinho, mas tô brincando agora. Não tá muito fácil a vida para ele. O acidente com o Kodair, inclusive, foi um dos que eu perdi, né? Porque eu não consegui assistir esse início de corrida. A hora que eu vi, só tava Todo mundo perdeu, Babi. Não foi transmissão só não. A transmissão não pegou o momento do acidente. Só pegou os carros destruídos. Que bom, eu achei que eu era a única que tinha perdido o acidente, mas enfim, tá acumulando aí alguns inimigos, né? Tem até, aqui, fui correndo no meu e-mail, tem um release aqui do Alan Kodair, então vamos deixar claro que é a versão dele, né? Fala que foi atingido em cheio pelo Zonta, foi parar na barreira de pneus, com quebras em várias partes do carro, não teve chance de voltar para a segunda corrida. Foi um acidente lamentável porque sequer estávamos disputando posição. E ao julgar pelo nosso ritmo de corrida, certamente brigaríamos para vencer. Por isso o prejuízo é muito grande, temos que pensar na próxima prova, blá blá blá, né? Aí por conta do acidente, Zonta foi punido e desclassificado. Ou seja, a batata tá meio assando pro lado dele, né? Tá meio complicado aí pro Zonta. Então... eu vou fazer uma coisa que, assim, a gente até falou, não podemos levar em conta teorias da conspiração. Mas eu adoro, pode contar.
Não, mas não é assim, não é teoria da conspiração. Existe o fato. Então, é o fato da O conspiração. fato é, o Zonta no meio da Stock Car acabou ficou queimado por conta dos problemas que ele teve com a sua equipe. Isso é o fato. Até aí, e dizer que os pilotos e ele e tudo tá se resolvendo na pista é outra história. Mas agora que ele ficou queimado com esses problemas, com um patrocinador que que trouxe, né, para temporada e que não pagou os dividendos e tudo mais, ele manteve uma estrutura de equipe que não se manteve ao longo do ano, ele se queimou. Até aí, afirmar outra coisa, que isso é um payback, como gosto de dizer na NASCAR, aí entra no campo da teoria da conspiração. Mas que a coisa não tá boa para ele, não tá. E agora, Bárbara Franzin, nós vamos para Curvelo. O que esperar de Curvelo? Ingressos caríssimos, comparado com os preços que são aplicados. Eu não sei os preços de Goiânia. Não sei se o Josué sabe dos preços. Para ver se pelo menos alguma coisa útil o Josué vai mandar para a gente aí, né? Os preços reais. Mas em São Paulo a gente sabe que gira em torno de menos de R$50. E pelo que eu vi em Curvelo, tá mais de R$100, assim, o lugar mais simples e tal. Resolveram meter a faca, já que vai para um lugar novo. A tendência é que o pessoal da região se organize para ir, porque quando a Stock Car correndo em Minas, né? Alguma categoria correndo em Minas, a gente sabe que isso é meio que inédito. Então resolveram lucrar um pouquinho. Que bacana, só que não, né? Porque talvez muitas pessoas fiquem de fora porque não têm esse poder aquisitivo e seria uma oportunidade muito boa se eles deixassem os ingressos com valores mais acessíveis, que aí mais pessoas se interessariam em assistir a corrida, né? Mas enfim, vai entender cabeça de administrador, às vezes eles querem menos pessoas mesmo, que fique mais restrito o evento, mas eu já... Eu até acho que vai lotar, mas é meio que uma sacanagem, né? Assim, é a lei da oferta e procura, estamos no mundo capitalista, é assim que as coisas funcionam, mas a gente sabe que aqui em Interlagos, como o público de São Paulo não lota mais Interlagos, né? O preço do ingresso vai lá embaixo, aí vai para um lugar novo desse, que poderia colocar o mesmo preço, talvez, tem o deslocamento, deve gastar mais com toda a logística, mas tem gente que paga essa conta também, né? Existem patrocínios e tudo mais, mas resolveram lucrar em cima do povo mineiro. Sim, que era o Fábio Campos que tinha que falar nessa hora, né? Porque será que ele vai nessa corrida, vai prestigiar, enfim. Mas parece ser um circuito interessante, eu acompanhei desde, né, de que estava na Terra, que eles faziam várias promoções e tudo mais, então não sei, não tem muito o que esperar, assim, só que seja uma corrida interessante e que na transmissão não se fique falando apenas de push to pass. Alguma consideração, Thiago Santa Rosa, sobre Curvelo estreando no circuito nacional do automobilismo? Eu na verdade queria fazer uma consideração que pode ser a transição de categoria, né? Curvelo ia sediar provas da Stock Car e da Fórmula Truck, mas no último final de semana aconteceu algumas coisas no bastidores da Truck e uma delas foi Curvelo não vai mais sediar e essa etapa final que vai ser feita em Londrina, sendo que o alegado pela Truck é que Curvelo não teria condições logísticas. Que eu acho estranho, né? Porque a Truck correu em Guaporé. Guaporé é uma pista que hoje, por exemplo, me corrijam se estiver errado, mas ela não recebe outras categorias do automobilismo nacional exatamente por questão de estrutura. Então aí tem alguma coisa que não tá me cheirando bem nessa história que de fato ainda precisa ser averiguada pelos canais que cobrem o automobilismo aqui no Brasil.
E o Fábio Campos, eu creio que ele não vai aparecer, porque passamos da meia-noite, hoje é aniversário dele. E aí, como é um cara tímido, acho que ele não quer receber os parabéns aqui em público, Nossa. então ele deu uma sumida. E pra gente falar então dos problemas da Fórmula Truck, Thiago Santa Rosa, passe a vinheta.